Do comparecimento de ministro de Estado art. 219. O ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas comissões, e, quando convocado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, segunda, por sua iniciativa, mediante entendimentos com a mesa ou a presidência da comissão, respectivamente, para expor assunto de relevância de seu ministério. Primeiro, a convocação do ministro de Estado será resolvida pela Câmara ou comissão, por deliberação da maioria da respectiva composição plenária, a requerimento de qualquer deputado ou membro da comissão, conforme o caso. Segundo, a convocação do ministro de Estado ser-lhe-á comunicada mediante ofício do primeiro secretário ou do presidente da comissão, que definirá o local, dia e hora da sessão ou reunião a que deva comparecer, com a indicação das informações pretendidas. Importando o crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada, aceita pela Casa ou pelo colegiado. Art. 220. A Câmara reunir-se-á em comissão geral, sob a direção de seu presidente, toda vez que perante o plenário comparecer ministro de Estado. Da Comissão Geral art. 91. Da Comissão Geral art. 91. A sessão plenária da Câmara será transformada em comissão geral, sob a direção de seu presidente, para, debate de matéria relevante, por proposta conjunta dos líderes, ou a requerimento de 1/3 da totalidade dos membros da Câmara, segunda, discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde que presente o orador que irá defendê-lo, terceira, comparecimento de ministro de Estado. Primeiro, a comissão geral convocada com fundamento no inciso I do caput terá por finalidade fomentar o debate sobre matéria relevante por meio da oitiva de autoridades, especialistas com notório conhecimento sobre o tema, membros de entidade da sociedade civil, e demais pessoas com experiência e autoridade na matéria, limitados a, no máximo, 2 convidados indicados por partido ou bloco, cuja lista deverá ser divulgada pela mesa com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Primeiro a. No caso do inciso I do caput, falarão, primeiramente, o autor do requerimento, por 20 minutos, seguindo-se os convidados indicados por partido ou bloco, na ordem de indicação, cada um por 5 minutos, depois os líderes, pelo prazo de 5 minutos para cada líder, e após, os demais deputados que tenham requerido inscrição perante a mesa, sendo destinados 3 minutos para cada um. Segundo, na hipótese do inciso segundo, poderá usar da palavra qualquer signatário do projeto ou deputado, indicado pelo respectivo autor, por 30 minutos, sem apartes, observando-se para o debate as disposições contidas nos 1º e 4º do artigo 220, e nos 2º e 3º do artigo 222. Art. 220. A Câmara reunir-se-á em comissão geral, sob a direção de seu presidente, toda vez que perante o plenário comparecer ministro de Estado. Primeiro, o ministro de Estado terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna, ficando subordinado às normas estabelecidas para o uso da palavra pelos deputados. Perante comissão, ocupará o lugar à direita do presidente. Segundo, não poderá ser marcado o mesmo horário para o comparecimento de mais de um ministro de Estado à Casa, salvo em caráter excepcional, quando a matéria lhes disser respeito conjuntamente, nem se admitirá sua convocação simultânea por mais de uma comissão. Terceiro, o ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. Quarto, em qualquer hipótese, a presença de ministro de Estado no plenário não poderá ultrapassar o horário normal da sessão ordinária da Câmara. Art. 222. No caso do comparecimento espontâneo ao plenário, o ministro de Estado usará da palavra ao início do grande expediente, se para expor assuntos da sua pasta, de interesse da Casa e do país, ou da ordem do dia, se para falar de proposição legislativa em trâmite, relacionada com o ministério sob sua direção. Primeiro, ser-lhe-á concedida a palavra durante 40 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por mais 20 minutos, por deliberação do plenário, só sendo permitidos apartes durante a prorrogação. Segundo o fim do discurso, o presidente concederá a palavra aos deputados, ou aos membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de 3 minutos, cada um, formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo o ministro do mesmo tempo para a resposta. Terceiro, serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis.
Terceiro, alcançada a finalidade da comissão geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente se encontrariam os trabalhos. Fim da remissão. Primeiro-ministro de Estado terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna, ficando subordinado às normas estabelecidas para o uso da palavra pelos deputados. Perante comissão, ocupará o lugar à direita do presidente. Segundo, não poderá ser marcado o mesmo horário para o comparecimento de mais de um ministro de Estado à casa, salvo em caráter excepcional, quando a matéria lhes disser respeito conjuntamente, nem se admitirá sua convocação simultânea por mais de uma comissão. Terceiro, o ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. Quarto, em qualquer hipótese, a presença de ministro de Estado no plenário não poderá ultrapassar o horário normal da sessão ordinária da Câmara. Art. 221. Na hipótese de convocação, o ministro encaminhará ao presidente da Câmara ou da comissão, até a sessão da véspera da sua presença na casa, sumário da matéria de que virá tratar, para distribuição aos deputados. Primeiro-ministro, ao início do grande expediente, ou da ordem do dia, poderá falar até 30 minutos, prorrogáveis por mais 15, pelo plenário da casa ou da comissão, só podendo ser aparteado durante a prorrogação. Segundo encerrada a exposição do ministro, poderão ser formuladas interpelações pelos deputados que se inscreveram previamente, não podendo cada um fazê-lo por mais de 5 minutos, exceto o autor do requerimento, que terá o prazo de 10 minutos. Terceiro, para responder a cada interpelação, o ministro terá o mesmo tempo que o deputado para formulá-la. Quarto, serão permitidas a réplica e a tréplica, pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis. Quinto, é lícito aos líderes, após o término dos debates, usar da palavra por 5 minutos, sem apartes. Art. 222. No caso do comparecimento espontâneo ao plenário, o ministro de Estado usará da palavra ao início do grande expediente, se para expor assuntos da sua pasta, de interesse da casa e do país, ou da ordem do dia, se para falar de proposição legislativa em trâmite, relacionada com o ministério sob sua direção. Primeiro, ser-lhe-á concedida a palavra durante 40 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por mais 20 minutos, por deliberação do plenário, só sendo permitidos apartes durante a prorrogação. Segundo o fim do discurso, o presidente concederá a palavra aos deputados, ou aos membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de 3 minutos, cada um, formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo o ministro do mesmo tempo para a resposta. Terceiro, serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis. Art. 223. Na eventualidade de não ser atendida a convocação feita de acordo com o artigo 50, caput, da Constituição Federal, o presidente da Câmara promoverá a instauração do procedimento legal cabível. Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando o crime de responsabilidade ausência sem justificação adequada. Primeiro, os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Segundo, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas.